Olá, viajantes da fé. Hoje vamos aterrissar em um mistério que tem intrigado a humanidade por séculos: a feitiçaria e a bruxaria. E como Deus livrou o pastor, mostrando que o poder superior e verdadeiro está em Deus e sua palavra. Mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Adquira o Manual da Esperança, um livro digital de autoajuda baseado na palavra de Deus que recupera a paz de quem tem sofrido com o luto. Clique no link da descrição desse vídeo. Tenho certeza que te ajudará muito a ter paz interior. Deus te abençoe. Você já se perguntou se a magia que vemos em filmes e livros é apenas ficção ou se é real e se há algo mais sombrio por trás dela do que lhe é apresentado nos filmes? Pois saiba que é verdade, sim, e ela não é tão agradável como é mostrada. Até mesmo a palavra de Deus cita sobre o perigo da feitiçaria em algumas passagens bíblicas. É uma prática misteriosa que aparece em muitas histórias e lendas, principalmente em filmes. Por isso, acaba sendo banalizada e vista como algo fantasioso. Mas não é bem assim. Essas habilidades ocultas e misteriosas podem ser prejudicial, principalmente para as pessoas que acabam sendo as vítimas. Elas são conhecidas por sua conexão com o submundo espiritual. Mas o que Deus diz sobre elas? De acordo com a Escritura, a bruxaria ou feitiçaria é um pecado grave. Deus proíbe qualquer tentativa de invocar ou controlar espíritos malignos. Na Bíblia é mencionada várias vezes a prática da bruxaria e a condenação sem perdão ou compreensão. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 18, versículos de 10 a 13, orienta que não devemos praticar feitiçaria ou consultar os mortos. Essas práticas são vistas como uma rebelião contra Deus e um caminho para o pecado que leva ao inferno. No livro de Atos, capítulo 8, versículo de 9 a 24, encontramos a história de Simão, o mago, que tentou comprar o poder do Espírito Santo de Pedro e João. Ele foi repreendido por Pedro e ordenado a pegar de volta o dinheiro que havia pago por tal poder. Jezabel, a rainha de Israel, esposa do rei Acabe, era conhecida por suas práticas de feitiçaria e idolatria. Inimiga do profeta Elias, promoveu o culto ao deus Baal e foi condenada por Deus por suas ações. Em 1 Samuel, capítulo 28, versículo do 7 ao 25, o rei Saul consulta a feiticeira de Endor para invocar o espírito do profeta Samuel. A feiticeira consegue trazer o espírito que não sabemos ser do profeta, e ele não revela o que Saul queria ouvir. O rei Saul estava desesperado, o ordenou aos seus serviçais: procurai uma mulher que seja médium, a fim de que eu lhe fale da minha aflição e a consulte. E prontamente os servos lhe informaram: há uma necromante, pessoa que fala com os mortos em Endor. Assim como o rei Saul, muitas pessoas procuram por essas práticas em momentos de desespero e angústia. Ele não confiou no próprio Deus que o colocou no trono de Israel. Mas como exemplo contrário, temos o acontecimento com o missionário, cantor e pastor Marcos Freire, que testemunhou como foi livrado por Deus durante o ataque de um bruxo na República Democrática do Congo. O pastor Marcos Freire é um dos fundadores da Missão Baluarte, uma ONG que atende cerca de 700 crianças e algumas famílias em Angola, cuja missão foi iniciada recentemente num campo de refugiados onde cerca de 2.000 famílias sobrevivem em situação de extrema pobreza. Tudo aconteceu quando ele estava voltando de carro de uma ação missionária dentro do país, junto com sua equipe. O sinal vermelho acendeu e o carro parou. Houve nesse momento um forte impacto em cima do carro. Era um homem voador que desceu rápido para a frente do capô do carro, ofegante, com um machado na mão. Os olhos dele estavam inteiramente dilatados. Nesse momento, Deus falou de maneira sobrenatural com o missionário para ele orar. A oração tomou conta de todo o seu ser e aquela unção do Espírito Santo foi ativando a defesa dele. Então, algo sobrenatural aconteceu. O Senhor nosso Pai, que está nos céus, tornou Marcos e sua equipe invisível.
E o bruxo continuava ali. Aparentava estar procurando alguém dentro do carro, mas parecia que não estava encontrando. E Deus disse a ele: Marcos, maior é aquele que está em você daquele que está no mundo. Quando a equipe chegou na base missionária, eles recebem uma ligação da embaixada brasileira avisando que precisam sair do país urgentemente, porque bruxos rebeldes invisíveis estavam invadindo os principais pontos da capital para amedrontar o governo do país. E a missão deles era matar pessoas brancas. Isso foi afirmado pela embaixada. Foi então que o pastor Marcos soube que havia sido livrado de um ataque espiritual. Por causa do poder do Espírito Santo, ficou invisível aos olhos do mal. E agora, ele incentiva mais do que nunca os cristãos a se revestirem do poder de Deus para lutar contra o mal, porque presenciou do poder de Deus. A bruxaria, apesar de parecer ser fascinante e misteriosa, pode trazer consequências profundas, tanto para a pessoa que é alvo de seus rituais, quanto para quem pratica. Imagine acordar todos os dias com um peso invisível sobre seus ombros, uma sensação de desespero sem causa aparente. As vítimas de bruxaria muitas vezes relatam sentir uma presença constante de medo e ansiedade. Esse estado de espírito pode afetar gravemente a saúde mental, levando a problemas como depressão e ataques de pânico. Além do impacto emocional, existem relatos de efeitos físicos. Vítimas podem enfrentar uma série de doenças inexplicáveis, fadiga crônica e até mesmo má sorte constante em vários aspectos da vida, como finanças, relacionamentos e saúde. O simples fato de acreditar que estão sendo alvo de bruxaria pode criar um ciclo de negatividade difícil de romper. Aquele que pratica a bruxaria, movido por sentimentos de vingança, desespero, angústia, inveja ou desejo de controle, também não escapa ileso. Envolver-se com forças ocultas pode trazer uma falsa sensação de poder, mas isso geralmente é acompanhado por uma deterioração da saúde mental e emocional. O peso da culpa e do medo de represálias espirituais pode assombrar o praticante. Esse tipo de prática também pode afastar o indivíduo de seus amigos e familiares, isolando-o em um mundo de segredos e desconfianças. A longo prazo, essa prática pode corroer a alma, deixando um vazio espiritual profundo. O envolvimento contínuo em rituais negativos tende a atrair energias igualmente negativas, criando um ciclo de miséria e sofrimento. Para ambos, vítima e praticante, há sempre um caminho para a cura. Buscar ajuda espiritual, como orações, purificação através da palavra de Deus, é um passo importante para se libertar das amarras da bruxaria. Ela nos leva para longe de Deus e do caminho certo. Vamos buscar a verdadeira magia em nossa fé e nos ensinamentos da Bíblia e conservar a saúde mental, emocional e, mais importante, a nossa salvação. A chave está em encontrar forças dentro de si e na fé. Acreditar na possibilidade de renovação e buscar um caminho de luz que pode transformar sua vida para melhor, pois o poder de Deus é maior que qualquer coisa que existe acima e abaixo do céu. Nunca subestime o poder da fé. A verdadeira magia não é manipular o mundo com feitiços ou encantamentos, e sim viver uma vida de fé e obediência a Deus. Quando seguimos os mandamentos de Deus, estamos abrindo caminho para uma vida cheia de amor, paz e prosperidade. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, sua opinião e se inscreva no canal para mais. Até o próximo.